É o seguinte, como parece que tem muita gente que ainda não entendeu o que representa essa ameaça da epidemia de coronavírus para o Brasil, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para colocar em perspectiva para você o que essa ameaça representa e para outras pessoas também poderem compartilhar com familiares e coisa do tipo, para os quais a ficha ainda não caiu. Vamos pegar uma coisa da qual todo mundo tem medo, que é a violência no Brasil. A violência no Brasil é alta, seu medo é totalmente justificável. No ano passado, a violência matou no Brasil, no país todo, 57.341 pessoas. Isso inclui também as mortes causadas pela polícia. Isso dá uma média de 157 mortes por dia no Brasil inteiro. 157 mortes por dia é um número muito alto, o medo que o brasileiro tem da violência é totalmente justificável. Na Itália, onde o bicho tá pegando, o coronavírus matou 793 pessoas só ontem, dia 20 de março. Isso quer dizer que o coronavírus matou na Itália em um dia o que a violência mata no Brasil todo, em média, em 5 dias. Mas a gente precisa lembrar que a Itália tem 60 milhões e meio de habitantes. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. É uma população mais de 3 vezes maior que a da Itália. Se a gente fosse pegar esse número de 793 pessoas que morreram na Itália em um dia e colocasse na proporção da população brasileira, ignorando outros fatores, isso significaria 2.752 mortes em um dia no Brasil. Isso representa o que a violência mata no Brasil num período de 17 dias e meio, só que espremido num período de 24 horas. Você entende a gravidade do que está acontecendo? E não é só de um dia que a gente está falando, as mortes na Itália continuam acontecendo. Ontem morreu mais gente que anteontem e já tinha morrido mais gente que no dia anterior. E a gente sabe que a curva do avanço do coronavírus no Brasil está seguindo os padrões dos países europeus. Hoje, no dia 21 de março, o número de casos de coronavírus diagnosticados no Brasil é de 1.128, o que coloca a gente onde a Itália estava em número de casos diagnosticados no dia 29 de fevereiro, há 21 dias atrás. Mas a gente sabe que a realidade da coisa no Brasil é muito pior, porque não é todo mundo que está sendo testado. Faltam testes no Brasil e também falta infraestrutura. O Atila Marino, que é doutor em biologia, fez uma live explicando a projeção dos cenários do avanço da doença no Brasil. Se você quiser entender mais, eu vou colocar o link para a live dele na descrição. Mas eu sei que já tem muito negacionista questionando o que os cientistas estão dizendo em relação ao perigo que o coronavírus representa para o Brasil. E tem gente também apontando para o fato de que a população do Brasil é mais jovem que a população da Itália. De fato, a idade mediana na Itália é de 45,5 anos. No Brasil, é de 32,6. Isso coloca o Brasil numa vantagem porque o coronavírus é mais letal em pessoas mais velhas. Porém, a gente precisa lembrar que o sistema de saúde do Brasil é muito mais precário que o da Itália. No período que antecedeu a crise, a Itália tinha em média 3 leitos hospitalares para cada 1.000 pessoas. O Brasil tem em média 2 leitos hospitalares para cada 1.000 pessoas. É 1/3 a menos que a média italiana. Como bem explicou a Cláudia, que é uma brasileira que trabalha como enfermeira na Itália, a taxa de mortalidade do vírus é alta porque, além de tudo, não tem estrutura no sistema médico para tratar todo mundo. Só aqui no norte da Itália, em 15 dias, abriu 400 lugares em terapia intensiva novo para acolher as pessoas. Tem mais de 1.100 pacientes na terapia intensiva. Quem vai para terapia intensiva tem muitas chances de não morrer, só que não tem lugar para todo mundo. Então, quando vocês ouvirem falar que são os velhos que morrem, não é verdade. Os velhos não precisam de morrer, eles estão morrendo como herói, porque a gente não consegue tratar deles. Tem que deixar lugar para os novos. É muito triste, é muito triste. Eu nunca pensei de passar isso na minha vida. Essa é a realidade de um sistema de saúde exaurido, e ao que tudo indica, o sistema de saúde do Brasil vai entrar em exaustão já em abril. Por isso, leve a sério. Leve a sério. Tem gente dizendo que os números do coronavírus que a gente tá vendo na Itália podem não se refletir no Brasil porque a densidade populacional do Brasil é menor que a da Itália. O Brasil tem uma área muito extensa que faz com que a densidade populacional brasileira seja de 24,66 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto na Itália ela é muito maior, são 206 pessoas por quilômetro quadrado. Porém, não é assim que a matemática funciona. Beleza? Apesar do Brasil ter uma extensão territorial muito grande, 84,3% da população vive em 0,63% do território, que são as zonas urbanas. Isso são números da Embrapa de 2017, se você quiser conferir. Isso se traduz para o fato de que o Brasil tem cidades que têm uma densidade populacional maior do que qualquer cidade italiana. Só para você ter uma ideia, a cidade mais densa da Itália é Nápoles, que tem 8.500 habitantes por quilômetro quadrado. Com esse número, se Nápoles fosse no Brasil, ela
não ia fazer nem o top 20 dos municípios com maior densidade populacional. O 20º do ranking é São Vicente, em São Paulo, com 10.268 habitantes por quilômetro quadrado, e o município mais denso é Nilópolis, no Rio, com 16.392 habitantes por quilômetro quadrado. E se a gente fosse considerar só os municípios com mais de 200 mil habitantes, Nápoles ainda ficaria embaixo de Fortaleza. E além disso, tem lugares do Brasil com uma densidade populacional tão grande que se comparam a pouquíssimos lugares no mundo, que são as regiões de favelas. A Rocinha, no Rio, tem uma densidade populacional de 30 mil pessoas por quilômetro quadrado. Paraisópolis, em São Paulo, tem uma densidade de 45 mil pessoas por quilômetro quadrado. E esses são números de 2016 do IBGE. Se você acha que a extensão territorial do Brasil vai facilitar pra gente nessa crise, você tá muito enganado, meu amigo. Você tá muito enganado. Fique em casa, se isola se você puder e isola os seus idosos. Por favor, não faz que nem essa meia dúzia de gente aí que foi dispensada do trabalho e foi pro bar. Fica em casa, o treco é sério. Também não acredite no que tá dizendo alguns líderes religiosos e não vá na igreja durante o período de crise. Um culto ou uma missa é um ambiente ideal para a proliferação do coronavírus porque é um monte de pessoa aglomerado num ambiente fechado. Então você, líder religioso, por favor, coloca a mão na consciência e realize o seu culto da internet. As pessoas podem assistir de casa, pelo menos até essa epidemia ficar sob controle. E a gente tem que pensar também nas pessoas que não podem ficar em casa porque não têm renda. Se elas não saírem para trabalhar e se arriscarem, elas não comem. O número de trabalhadores autônomos e informais no Brasil aumentou muito nos últimos anos. E vai ter muita gente que vai ter que se arriscar se quiser colocar comida na mesa. É por isso que criaram agora uma petição para o governo federal estabelecer uma política de renda mínima no Brasil para ajudar as pessoas que não têm uma renda fixa. Aí elas vão poder ficar em casa para se proteger, proteger os seus familiares e também proteger você e todo mundo, porque vai ser menos gente para congestionar o sistema de saúde. E essa não é uma ideia fora dos parâmetros, não é uma ideia descabida, porque ela estava no plano de governo do nosso presidente Jair Bolsonaro, quando ele era candidato ainda em 2018. Se você quiser conferir e ler um pouco sobre renda mínima, tá na página 63 do plano de governo dele. Se você quiser saber mais e quiser participar da petição para ajudar essas pessoas, acesse o site rendabasica.org.br. Eu vou colocar o link também no topo da descrição. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Compartilhe esse vídeo com seus familiares. Até a próxima. Tchau.